Hi guys, what's up? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre as preposições in, on e at quando usadas para tempo. Alguns exemplos, porque obviamente a gente tem vários exemplos e eu vou dar apenas alguns deles. E aí vamos lá a esses exemplos práticos, porque a gente precisa sempre relacionar tudo que a gente estudar, tudo que a gente vir com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. Então, se eu falo, por exemplo, que eu viajei para os Estados Unidos em 2019, então eu vou falar I traveled to the USA in 2019. A gente pode falar in 2019 or in 2019. A gente separa o ano de dois em dois, 2019. Então, I traveled to the USA in 2019. Então, nós falamos a preposição in usada para o ano. Se eu quiser falar o mês, por exemplo, meu aniversário é em setembro, então eu falaria My birthday is in September. Então, para meses, in September. We are in July. Nós estamos em julho, então nós temos que falar We are in July. Voltando ao aniversário. Se eu quero falar o aniversário só o mês, eu vou falar o quê? My birthday is in September. Agora, se eu usar a data, então dias e datas, a gente vai usar on. My birthday is on September 18th. Então aqui eu já estou o quê? Eu comecei lá no ano mais abrangente, quando eu falei in 2019, esse ano in 2020, em 2020, estou vindo para os meses. My birthday is in September, que eu estou falando agora de meses, e se eu por acaso quiser falar a data inteira, o que eu tenho que falar? My birthday is on September 18th. Então, para datas, days and dates, dias ou datas, nós temos que usar on September 18th. Notem aqui que eu usei o número ordinal. Se eu falo que eu nasci, por exemplo, em 1º de janeiro, dia 1 de janeiro, I was born on January 1st. Eu tenho que usar o ordinal, first. Obviamente, eu estou dando essas palhinhas também para a gente poder usar a data, mas o objetivo do vídeo é a preposição. Então, on February 2nd, dia 1º, first. Dia 2, on February 2nd. Se fosse dia 3 de fevereiro, por exemplo, on February 3rd. Então, se for primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. Mas eu não falo que o meu aniversário é no dia 2º de fevereiro, dia 2 de fevereiro. So, my birthday is on February 2nd. Se fosse dia 21, por exemplo, aniversário do meu filho é 21 de novembro. So, my son's birthday is on November 21st. Se fosse dia 22, on November 22nd. E se fosse dia 23, on November 23rd. E notem que a gente está usando o quê? On, porque é a preposição que a gente precisa usar quando falar de datas. E eu estou usando datas. Se eu falo que hoje é quarta-feira, on Wednesday, I post my videos on Wednesday. Então, eu sempre posto os meus vídeos o quê? Às quartas-feiras. So, I post my videos on Wednesdays. Alright? Então, esse é o dia que eu posto. Então, eu estou colocando o quê? On Wednesdays. Se eu quisesse falar que é o dia de Natal, por exemplo, on Christmas Day. Então, a gente especificou aqui. O at, quando que a gente vai usar o at? Quando a gente quiser falar de hora, por exemplo, horas específicas. I like to run at 5 o'clock. I have breakfast at 6 o'clock. Então, eu gosto de correr, I like to run at 5 o'clock. Então, eu dei uma hora específica do dia. Eu gosto de correr às 5 horas. I like to run at 5 o'clock. Se eu falo que eu tomo café da manhã às 6, I have breakfast at 6 o'clock. Se eu almoço ao meio-dia, I have lunch at noon. Eu posso falar at noon or at midday.
E se eu vou dormir à meia-noite? I go to bed at midnight. Então, eu usei horas específicas do dia para eu poder exemplificar o que eu faço, usando at. Então, aqui eu falei alguns exemplos das preposições para tempo. Obviamente, há outros exemplos e eu quero que vocês comentem aí quais as horas, quais as preposições que vocês já conhecem usadas para tempo nos comentários, in the comments. Ok, guys? And that's it for today. Essa foi a dica do dia. Se vocês gostarem, deem o seu like e se inscrevam no canal Close to Rob para ter mais dicas como esta. Ok, guys, and see you in the next video. Bye!